Fala, galerinha da biologia! A aula de hoje, gente, vai ser sobre os polissacarídeos, os megacarboidratos. E vamos ver agora, gente, os polissacarídeos que apresentam função estrutural. O nome já diz. Estrutural porque eles vão participar da sustentação e do suporte das células. O principal polissacarídeo estrutural das plantas é a celulose. Imagina você, gente, que eu tenho aqui uma folha. A folha apresenta milhares e milhares de células vegetais. Eu vou pegar aqui uma célula vegetal para mostrar. Ela tem núcleo, ela tem organelas membranosas, ela tem o cloroplasto, ela tem mitocôndria, ela tem aqui ó, o grande vacúolo, ela tem uma membrana plasmática. E ela tem aqui, gente, essa camada aqui externa que eu desenhei com a cor verde. Agora lembre, né? Não quer dizer que seja verde, não. O verde aí é didático. Essa camadinha verde aqui de fora ó, é a parede celular. Lembra que a parede celular não controla o que entra e o que sai. Ela não tem permeabilidade seletiva. Então a função dela não é controlar a passagem de substâncias. A função é proteção, principalmente contra o excesso de água, para que a célula não exploda quando sofrer osmose. Outra coisa é que essa parede celular ela vai dar sustentação, ou seja, o formato da célula vegetal, a sustentação da membrana vegetal e da célula como um todo. Agora, se eu pegar aqui, gente, essa parede celular e ampliar, eu vou encontrar milhares de moléculas de glicose formando cadeias lineares, ou cadeias em linha reta. Essas cadeias lineares vamos chamar de polímeros. Então, são polímeros em linha reta, são polímeros lineares. Formando o que, Barney? Formando as fibras alimentares. Então, boa parte das fibras alimentares são grandes cadeias de polissacarídeos. E uma das principais fibras alimentares dos alimentos, principalmente alimentos vegetais, é a celulose. Beleza, gente? A gente vai chamar isso aí de carboidrato complexo. Então veja só, os polissacarídeos são carboidratos complexos presentes no nosso alimento, presentes nas fibras alimentares, nas frutas, verduras e legumes, que vão ajudar a manter aí a nossa flora intestinal funcionando e que são alimentos de baixo índice glicêmico. O que quer dizer isso, Barninho? Quer dizer, gente, que a gente tem dificuldade ou que demora um pouco mais para digerir esses alimentos. A consequência disso é que a glicose presente neles vai demorar de entrar no nosso corpo. Então vai demorar de ir para o sangue. E dessa forma a glicemia não aumenta muito. Então são alimentos mais saudáveis, porque não vai gerar pico de glicemia nem pico de insulina, porque não vai em excesso para o sangue, entendeu? E no caso da celulose, principalmente. Por quê? Porque os animais não conseguem digerir celulose. Você come, por exemplo, um milho e não mastiga, ele sai inteiro lá no cocô. Você come, por exemplo, alface e mastiga, sai os pedacinhos lá. Isso prova que a gente não consegue digerir a celulose porque nós não temos uma enzima chamada celulase. Nenhum animal produz celulase. Mas, Barninho, os cupins se alimentam da madeira. A madeira tem celulose. Então o cupim ele é um animal, mas não produz celulase, então ele ia morrer entalado de celulose. Então qual que é a explicação para isso, gente? Lembre que o cupim e os herbívoros, as vaquinhas, por exemplo, os animais ruminantes, eles apresentam uma parceria simbiótica com bactérias intestinais, bactérias e protozoários. No caso do cupim, é um protozoário famoso chamado triconinfa. Esse protozoário presente lá no intestino do cupim é que vai produzir a celulase. E aí o cupim acaba aproveitando o açúcar da celulose. Beleza? Então não esquece isso, gente. Não esquece, pelo amor de Deus. Essa relação das bactérias e dos protozoários com os animais, essa relação onde as bactérias e os protozoários produzem celulase, digerem a celulose, em compensação ganham proteção, ganham uma espécie de moradia e ganham alimento dos animais, essa relação entre animais e bactérias, animais e protozoários, a gente vai chamar de mutualismo, porque os dois ganham e é uma relação de alta dependência, ou seja, é uma relação obrigatória. Sem esses protozoários, o cupim não sobreviveria. Sem essas bactérias, os herbívoros, as vaquinhas, as cabrinhas, não sobreviveriam. Beleza, gente? Então, galerinha, não esquece que a celulose, a função dela é formar a parede celular das plantas, mas também das algas. Não esquece isso, valeu? E vamos lá, gente, tirando aquele print. E por fim, pessoal, a gente tem aqui o último polissacarídeo estrutural. E nesse caso nós temos a quitina. A quitina, gente, é muito presente nos fungos e em alguns animais, como por exemplo os artrópodes.
Bom, mas a quitina serve para quê? Bom, no caso dos fungos, imagine que eu tenho aqui, gente, um cogumelo. O cogumelo, lembre que é só uma parte do corpo do fungo. É quando o fungo está em reprodução, ele forma o cogumelo. Mas lembre também que o fungo ele tende a ficar aqui na parte de baixo da terra e eventualmente ele forma o cogumelo, valeu? Bom, mas imagine que está aqui um fungo. Eu vou pegar aqui uma parte do cogumelo, eu vou dar um zoom. Dá para ver aqui, ó, gente, a hifa do fungo. O que é a hifa, Barninho? A hifa é a célula do fungo. A célula do fungo é uma célula ramificada, gente. Ela vai se ramificando. E cada bolinha dessa aqui, ó, é um núcleo da célula. Então, a célula fúngica do fungo vai ser uma célula ramificada com vários núcleos no citoplasma, valeu? E essa camada aqui externa, ó, é a parede celular. Se eu pegar a parede celular, eu vou encontrar essa substância aqui, que é o N-acetilglicosamina, ou glucosamina, tanto faz, glicosamina ou glucosamina. Esse N-acetilglucosamina é a base, ou seja, é o monômero que vai formar a quitina. Então, por exemplo, se eu pegar uma N-acetilglicosamina, que é essa molécula aqui, observe que ela tem uma glicose, ela tem um nitrogênio, beleza? Que forma aqui uma amina, um radical amina, e tem esse acetil aqui, por isso que o nome é N-acetilglicosamina. Se eu juntar uma N-acetilglicosamina com outra, vou formar aqui um dímero chamado de quitosana. Quitosana é um dímero formado por duas N-acetilglicosaminas. Agora, se eu formar aqui um polímero, ou seja, uma cadeia linear com várias quitosanas, aí eu vou começar a formar aqui a quitina. Só que a quitina, na verdade, vai ter o quê? A quitina vai ter vários polímeros lineares de N-acetilglicosamina, formando uma camada, uma placa. Uma camada vai sobrepondo a outra, gente. Então, várias camadas vão formar um polímero imenso chamado de quitina. Então, a quitina são polímeros lineares de N-acetilglicosamina, aqui ó, N-acetilglicosamina, que vão ser depositados na parede celular dos fungos e vão ser também depositados no esqueleto externo dos artrópodes, dos insetos, por exemplo. Vai ser depositado como, Barninho? Em camadas, ó, em camadas sobrepostas. Bom, dessa forma, por exemplo, você entende por que a casca, por exemplo, de um inseto é uma casca mais dura, mais resistente, porque é feita de camadas e camadas de N-acetilglucosamina, ou seja, camadas e camadas de placas de quitina, beleza? E aí o inseto vai secretando isso ao longo da vida. Por exemplo, gente, sabe aquela musiquinha que fala assim, ó? A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a cascadura. Essa cascadura da barata é o exoesqueleto quitinoso. Então não esquece, a função da quitina é formar a parede celular dos fungos, que vai dar sustentação, vai dar estrutura. Agora lembre, ela não é seletiva, ela é estrutural e vai formar o exoesqueleto dos artrópodes, no caso dos insetos, dos crustáceos e dos aracnídeos. Aí não esquece, hein? Lembra aquela musiquinha. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a cascadura, ó. Oh, ela tem exoesqueleto, oh, exoesqueleto de quitina. Aí você não esquece, valeu? Vai aí a dica de Barninho, o macete. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a cascadura, oh, ela tem exoesqueleto, Ela tem... diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a cascadura, ela tem exoesqueleto, exoesqueleto de quitina. Fala, galerinha da biologia! Chegamos ao fim da aula de carboidratos. Foram 3 aulas, os monossacarídeos, os oligosacarídeos na forma de disacarídeos e, por fim, agora os polissacarídeos. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tenham anotado tudo e tenham gostado. Um beijo de Barninho, gente, e até a próxima! Chegou a hora do print faceiro, hein, galera?